Hoje, pessoal, prosseguindo o assunto da aula passada, a outra aula falou da necessidade, né? São Luís coloca do 1 ao 48. Essa aula vamos falar dessa necessidade, especialmente nesses últimos tempos. Isso está no livro entre o número 49 e 59. Quem está com o livro aí, se você abrir, você vai ver que está ali esse assunto. O que acontece? Na época do São Luís, esse livro dele tem um alcance meio que profético, porque segundo as palavras dele, a degradação moral e religiosa que já havia na época dele, que é século XVIII, mais ou menos, né? A época do São Luís, 1700 alguma coisa, na época dele já existia uma degradação religiosa e moral. Então ele achava que a força motriz, né, a força motora que ia fazer essa degeneração moral e religiosa, dar uma solução para ela, vamos dizer assim, seria a devoção à Nossa Senhora. Por isso ele pregava, ele divulgava, ensinava a devoção à Nossa Senhora a ponto de fazer um tratado da verdadeira devoção. Então já é uma profunda decadência moral já na época dele. Isso há 300 anos atrás, né? Nós estamos falando de 300 anos atrás. E o São Luís, ele falava, você lendo o livro dele, você percebe que essa decadência ela ia piorar e piorar e piorar e piorar, até chegar a uma situação em que teria que haver uma intervenção divina. Intervenção divina, olha só, às vezes a gente pensa que uma intervenção divina é um terremoto, é uma epidemia, sei lá, uma guerra, ou um anjo que vem do céu e joga um raio. A gente tem essas imaginações, mas às vezes a intervenção divina ela é silenciosa também. Então no caso do São Luís, a gente não sabe se ele está apontando para uma intervenção desse tipo, onde Deus vai ganhando os corações e aquilo vai criando um exército ali de pessoas comprometidas com ele, para ir contra as máximas do mundo, contra o engano geral do mundo, ou se iria acontecer de fato algum fenômeno histórico que fosse considerado uma intervenção divina. Então, assim, no livro aqui, ele deixa isso meio que subentendido, não tem como você, só com as palavras dele, saber se ele está apontando para uma coisa ou para outra. Se você ler o livro dele, você vai notar que o livro da devoção tem uma certa semelhança ou tem uma aproximação com os eventos da aparição de Nossa Senhora em Fátima. Todo mundo conhece Nossa Senhora de Fátima, todo mundo sabe que ela apareceu em Portugal, mas nem todo mundo tem uma ideia do que foi aquilo lá. A própria igreja, até o ano 2000, ainda não tinha como é que eu vou dizer, os fatos eram sobrenaturais e a igreja confirmou que eles eram sobrenaturais. Mas em relação ao significado das mensagens, das profecias dela e tudo mais, a igreja sempre foi bem prudente. Por quê? Porque todas as aparições de Nossa Senhora, elas são consideradas como revelação privada. Mas espera aí, a revelação de Fátima foi para milhares de pessoas, foi um evento público, né? O mundo inteiro viu, ficou sabendo, sei lá quantas mil pessoas presenciaram os milagres do sol e coisa e tal. Mas mesmo assim, em termos teológicos, a revelação de Fátima, a aparição, é considerada um evento particular, uma revelação particular. A revelação pública ela terminou na morte do último apóstolo. O último apóstolo, o evangelista João, ao ele sair dessa vida para ir para a próxima, ali terminou o processo da revelação como tal, revelação pública, que é aquela que Deus fez ao se encarnar, passar pela paixão, morrer e ressuscitar. Essa revelação, que é o próprio Cristo, a vida do Cristo, a humanidade dele, unida à divindade na terra e no céu, ela termina com o último apóstolo. Depois, posteriormente, lógico, Jesus apareceu para uma pessoa aqui, outra ali, Isso tudo é considerado revelações privadas. E as revelações privadas, elas são objeto de fé humana.
Você pode crer, você pode não crer. Você pode ver lá as histórias lá de Nossa Senhora de La Salete, Medjugorje e tudo, e falar, não, isso daí eu não sei, eu não tenho certeza. Você não vai ser, por exemplo, é igual você não crer num dogma da igreja, né? Eu não creio no dogma da Imaculada Conceição, isso não entra na minha cabeça. Não, você está equivocado, porque o dogma ele é uma verdade firmada pela igreja. Já as aparições de Nossa Senhora, apesar de todas elas serem atestadas como fenômenos verdadeiros e sobrenaturais, elas ficam um critério de fé humana. Você pode crer como pode não crer. Agora, na revelação mesmo pública, que é o Evangelho de Jesus Cristo, essa daí é fé sobrenatural, fé divina, né? Fé católica. Então essa nós temos que ter. No caso de Fátima, a gente percebe lá, antes de falar do caso de Fátima, vamos deixar claro que São Luís, ele fala nessa parte do livro sobre os últimos tempos. Então, o que seria últimos tempos? Últimos tempos para ele não é o fim do mundo ou o fim dos tempos. O fim dos tempos é o período que vai preceder proximamente a segunda vinda do Nosso Senhor na Terra, vamos dizer assim, ou na história. Últimos tempos é um período mais largo, mais vasto, que nós não podemos computar ou discernir mais onde começou, onde ele termina, mas nós sabemos que nós estamos nele. Na época de São Luís, ele já considerava que os últimos tempos já estavam ali. Então ali já tinha os sinais dos últimos tempos. E hoje, se você olhar ao seu redor aí com tudo que você vê no mundo, você não chega a outra conclusão de que você também participa desses últimos tempos. Não vamos entrar aqui em muitas discussões, porque você pode falar também que 3, 4 séculos depois um século depois de Nosso Senhor ter morrido e ressuscitado, ali também algumas pessoas já acreditavam que o fim do mundo estava próximo, ou já eram os últimos tempos. Não vamos entrar nesses detalhes aqui. Vamos só deixar claro que os últimos tempos, pro São Luís, que é o tratado, se referem a esse período que precede o fim dos tempos, que ninguém sabe, nem Jesus Cristo sabia, ele mesmo falou, quem sabe disso é só o Pai, nem eu sei, né? É dado ao Pai, não ao Filho, saber disso. Então é bom deixar claro que às vezes a gente lê últimos tempos aí e pode achar que é o fim do mundo, né? Não é o fim do mundo. No caso de Fátima, como eu disse, como é que tudo começou lá? Então, vamos ver qual é a relação que tem entre esse livro do São Luís, que ele fala que um dia vai ter o reinado de Maria nos corações de todos os homens, que ele vai preceder essa segunda vinda do Nosso Senhor. Que Deus quis que, através dela, houvesse a preparação para a vinda dele. Como, através dela, houve a preparação para a vinda dele na primeira vez. A primeira aparição de Fátima, ela apareceu para 3 crianças analfabetas, crianças que praticamente não tinham como inventar uma história tão elaborada, né? O que ela fez? Ela prometeu que ela ia aparecer nos próximos 5 meses para aquelas crianças, datas determinadas ali. E ela pediu para essas crianças, na primeira aparição, para que sempre rezasse o terço e fizesse penitência pelos pecadores. Então você pode colocar que a mensagem de Fátima ela começa com um pedido de intercessão e de reparação. Intercessão, que é você estar fazendo algo por uma outra pessoa, né? Você está intercedendo por outras pessoas que talvez você nem conheça, porque pobres pecadores, quantos são? Muitos. Nós mesmos também estamos incluídos no meio deles. Essa intercessão é como se fosse um valor, aquele valor interior que eu disse em umas aulas atrás, o valor satisfatório ou reparatório, que é aquele que visa você reparar uma culpa sua ou de outro, né? Você vai lá, xinga o seu vizinho e depois você pensa, não, vou lá pedir desculpa para ele. Isso é uma reparação, estou me reparando aqui, eu falei uma coisa que eu não devia, né? Isso é um valor interior, um valor reparatório. Então, ela pediu para as crianças esse valor através da intercessão, né? Então, a reparação e a intercessão são assim 2 elementos que estão de início já na aparição dela. Nós não vamos falar aqui só da aparição, vamos dar aqui só o que serve para essa aula, né? Então, quando chega na terceira aparição, ela já lança o segredo dela.
um segredo que ela passou para aquelas crianças que depois elas deveriam transmiti-lo. Qual é a primeira parte desse segredo? Ela pega e mostra para as crianças a visão do inferno. E se ela e Deus, né, Jesus Cristo, não tivesse dado a graça daquelas crianças suportarem tal visão, aquelas crianças provavelmente cairiam duras ali e morreriam de tanto terror, né? Mas elas, mesmo atemorizadas, elas assistiram ali qual é o destino de muitas almas, como é horroroso o destino daquele que se perde, o que é uma alma caindo no fogo do inferno. Então as crianças viram, né, aquilo ali. E depois ela disse isso aqui para eles, ó: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. Então você vê o que aí, ó? Estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração, né? Isso é o que Deus quer. E ela disse para as crianças. Isso daí é a primeira parte do segredo. Então ela já anuncia assim. Isso aí pode ser, por exemplo, a nossa consagração, a nossa devoção e a nossa divulgação. A gente salva almas do purgatório? Não, almas do purgatório já estão salvas. Elas estão lá apenas satisfazendo. Não, no inferno não tem salvação. Ela deixa bem claro, esse é dogma de fé, que o inferno é um lugar onde existe uma condenação eterna. Palavras de Nosso Senhor. Ela diz das almas dos pecadores que estão viventes, estão se encaminhando para o inferno. Entendeu? É, exatamente. Então, nós, por exemplo, nossa consagração, nossa divulgação, nosso amor, salva almas do inferno. Então, que vão indo para o inferno. Pelo simples fato de que tudo que você tem não é mais seu, é dela. Então todos os valores que você geralmente você contrai com suas boas ações, os seus méritos, que são os valores meritórios, são os seus valores, satisfatório, que é aquele que você faz em vista de satisfazer um desvio, ou um pecado, ou sei lá, a coisa que deixa a pessoa contra Deus. E o valor impetratório, que é quando você pede uma graça, seja para você ou para outro, você entregou na mão dela, não te pertence, portanto ela guarda aquilo. Se você for fiel a ela, ela vai guardar. Então, no caso de você cair em pecado grave, você recupera. Não é o caso da pessoa comum, que não é consagrado, e às vezes peca mortalmente, precisa confessar. Ao confessar, ela volta a estaca zero. Ela perdeu aqueles valores, né? O diabo roubou. Está no livro. No livro tem uma parte que fala disso. Então, ela fala isso para as crianças na primeira parte do segredo. Na segunda parte do segredo, ela diz assim: a guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior. Essa guerra aqui no reinado de Pio XI corresponde mais ou menos à Primeira ou à Segunda Guerra Mundial, não lembro bem. Quando virdes, isso quer dizer que o pessoal não seguiu as recomendações que foram dadas às crianças e elas transmitiram depois. Não quer dizer que isso tudo é condicional. Ela não disse, no futuro vai ter uma guerra. Não, ela disse, se não fizer tal coisa, vai acontecer outra. Então, depende também de como a gente recebe essas mensagens de Nossa Senhora e como é que é a atitude geral dos seres humanos. Ela continua, quando virdes uma noite iluminada por uma luz desconhecida, sabeis que é o grande sinal que Deus vos dará, que vai punir o mundo de seus crimes. Por meio da guerra, da fome, das perseguições à igreja e ao Santo Padre. Isso aqui aconteceu quando apareceu o fenômeno da aurora boreal na Europa, justamente no dia que Hitler botou em marcha o exército dele para começar a guerra. Isso aconteceu. Então é um fato comprovado. É uma revelação que aconteceu, revelação privada, como vamos falar. Aí entra olha só, nesse segundo ainda, isso que eu estou falando aqui é de suma importância para entender como o alcance desse livro aqui. Você vê que o São Luís tem uma estátua dele lá na Basílica de São Pedro. O homem é um cânone da igreja. Então ele era inspirado pelo Espírito Santo. Então as palavras dele aqui, elas têm que ser levadas a sério, porque se você notar essa aparição em especial, você vai ver que não tem discordância entre uma coisa e outra.
ela continua: a Rússia espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja. Olha só, a Rússia, em 1917, quando isso aqui aconteceu, quando essa aparição estava acontecendo, a Rússia implementou o regime comunista, né? Poder total concentrado nas mãos do Estado, um poder antirreligioso, anti-espiritual e completamente materialista. Esse regime comunista aconteceu na Rússia, aconteceu em outros países ao longo do século XIX, aliás, do século XX, que é o outro século. E ele é um fenômeno que não dá para falar tudo sobre ele aqui, porque nós teríamos que ter um curso à parte. Então eu vou me restringir a dizer que é o quê? Isso aqui é contrário, totalmente contrário a Deus. Tudo que é proposta comunista, no sentido de transformar a sociedade radicalmente e concentrar poder, isso daí é o que chamam de revolução. É a mentalidade revolucionária. E a mentalidade revolucionária, ela é contrária à Igreja Católica. A Igreja Católica não compactua, nem deve compactuar com nenhum tipo de mentalidade revolucionária. Por quê? Porque a Igreja Católica, ela acredita em verdades profundas, verdades reveladas, verdades que estão acima da simples compreensão natural das coisas. E esse movimento revolucionário que tem como assim, vamos dizer, um símbolo máximo, o comunismo, ele é totalmente contrário a tudo isso. Nós vamos chegar aqui e nós vamos entender por quê. E ela diz exatamente: a Rússia espalhará seus erros. Então, os erros da Rússia, se não ouvirem as palavras dela, ia se espalhar pelo mundo inteiro, ia sair apenas daquele território restrito ali de um país para ir para o mundo inteiro. Isso, palavras de Nossa Senhora. E as perseguições à igreja, né? Isso daí, consequentemente, leva. Por fim, meu imaculado coração triunfará e será dado ao mundo algum tempo de paz. Esse tempo de paz aqui pode ser entendido, não está interpretando as palavras dela não, mas não é uma paz mundial, uma paz política, mas é uma paz nos corações, porque o reino de Maria está nos corações. Não é um reino onde a Igreja Católica vai dominar o mundo inteiro e vai implementar o reino de Maria, ou que vai ser todos os governos vão se tornar católicos. Não, o reino de Maria simplesmente é o reino dos corações. Quanto mais corações estiverem subordinados a Deus através dela, aí lá está nesse coração o reino de Maria. Entendeu? Vamos para a terceira parte do segredo. A terceira parte eu não vou comentar muito não, mas basicamente as crianças viram um bispo vestido de branco assassinado, após ter atravessado uma cidade em ruína cheia de cadáveres, por um conjunto de soldados aos pés de um monte sobre o qual havia uma grande cruz de troncos toscos. Veja bem, essa visão aqui gerou muitas controvérsias dentro da igreja, porque o pessoal não tem uma posição exata sobre o que é essa visão. Por quê? Quem que teve a visão foi uma criança. A criança, como nós mesmos adultos, nós somos um recipiente limitado. Então, quando Nossa Senhora transmite uma visão com a criança, ou até mesmo com o adulto, por mais discernimento que aquela pessoa tenha, é sempre um recipiente limitado, subjetivamente limitado. Então, veja bem, isso é que a criança viu. Agora, interpretar isso é difícil. Então, a igreja mesmo não tem uma posição concreta. Mas o Papa Bento XVI, ele chegou em entrevistas a dizer sobre isso, que é o seguinte: esse bispo vestido de branco, todo Papa já foi bispo, né? Para ser Papa, tem que ter sido bispo primeiro. Ele chegou a falar que esse bispo da visão não é um Papa em especial, mas é a própria função papal. Essa função papal vai ser perseguida, vai ser denegrida, vai ser usurpada, né, no decorrer da história. Isso vai trazer muitos males para a igreja. E ele mesmo disse, o Papa Bento XVI, numa entrevista, em 2010, no avião, ele disse que o principal problema da igreja é o pecado interno que há dentro dela. A igreja é cheia de inimigos. Hoje a igreja católica, hoje já bem distante para cá, nós vamos falar de agora. A igreja católica ela é perseguida em todos os lugares. A gente tem uma falsa impressão porque graças a Deus a gente vive num lugar aqui relativamente pacífico. Mas de certa maneira a igreja católica ela está infiltrada, infelizmente temos que falar isso, ela está infiltrada, ela está contaminada
por valores da mentalidade revolucionária, que é esses valores contrários à mensagem de Fátima, contrários a Deus, e que são os erros da Rússia, de um certo sentido. Lembrando que a mentalidade revolucionária é um processo histórico, que nós também, para falar disso, teríamos que ter um curso à parte. Começa dentro da religião católica, dentro da Igreja Católica, mais ou menos no século XIV, então um fenômeno de 600 anos atrás, foi se desenvolvendo e gerou vários acidentes históricos que contribuíram para essa intoxicação dentro da igreja. E é uma intoxicação mesmo, é uma coisa que só tem como explicação uma ação sobrenatural do demônio, né? E como o São Luís fala, e está na Bíblia, né? Deus constituiu uma única inimizade entre a mulher e o demônio, e a serpente, né? Demônio. Consequentemente, entre os seus filhos e os filhos da serpente. Então existe um intuito desse lado obscuro da coisa de derrubar a igreja. Isso não vai acontecer porque a vitória já aconteceu, né? Deus já confirmou que Ele vai estar com a sua igreja até o fim dos tempos, até o fim do mundo, no caso, né? Fim dos tempos, fim do mundo, não últimos tempos, fim dos tempos. E que a Igreja Católica ela não vai acabar, ela vai sofrer perseguições, ela vai ser execrada publicamente, vai acontecer muita coisa ainda que a gente não sabe, mas ela vai permanecer até o fim, porque a Igreja Católica é um organismo espiritual, é um corpo místico, é um corpo de Cristo. A cabeça é Ele e nós somos os membros. Já disse isso, está no livro, está no catecismo. Então, por que ela resolveu aparecer a Nossa Senhora? 3 motivos. Primeiro, para manifestar o profundo desgosto de Deus pela situação no mundo. O século XVIII precedeu o século XIX precedeu o século XX, que teve essa aparição. Um século da descrença total. Começou muito o racionalismo, o materialismo, o culto das ciências. Começou a entrar em choque com a fé. Vê que vários papas lançaram muitas encíclicas falando justamente sobre todo esse processo histórico que culminou no século XIX, que é 1800, né? Para localizar aqui. Então você vê que Deus já estava vendo que o negócio estava feio do nosso lado. Então ele estava desgostoso de tudo isso. Então esse é um dos motivos dela ter aparecido para nós, através das crianças. Segundo, para profetizar a terrível intervenção divina que haverá por causa dos pecados, ou a terrível punição. Porque Deus pune também. A gente sabe que Deus é bom, misericordioso, mas Ele é justo. Então, para nos corrigir, Ele pune, como um pai às vezes pune um filho dando uma palmadinha, havaianas, coisa e tal. E terceiro, para anunciar o futuro triunfo do Imaculado Coração dela. Vou falar, tem um jeito do Imaculado Coração triunfar, que é o seguinte, é vocês ouvirem essa mensagem e serem passivos a ela e fazer aquilo que deve ser feito. Ou o castigo virá e o Imaculado Coração, de qualquer maneira, vai triunfar. Então, dependendo da nossa disposição, a disposição humana, o Imaculado Coração ele vai triunfar com dores ou sem dores, né? Com intervenção divina, com punição divina ou sem punição divina. De qualquer maneira, vai triunfar. E o coração imaculado de Maria, o triunfo dela é o triunfo de Deus, né? É a segunda vinda de Deus, Jesus Cristo à Terra. No número 50 do tratado, o número 50 está na página 37, 38 e 39. Aí no número 50... no 6º tópico, ele coloca vários tópicos aqui, falando, Deus quer, importante, revelar e manifestar a Maria a obra-prima de suas mãos nesses últimos tempos. Não é o fim dos tempos, não é o fim do mundo. É o que precede o fim do mundo.
Aí ele lança aqui alguns pontos aqui desse porquê. Aí no número 6, você vai ver lá, ó, na página 39, e coloca assim, ó: Maria deve brilhar mais do que nunca em misericórdia, em força e em graça nesses últimos tempos. Em misericórdia, para trazer de volta e receber amorosamente os pobres pecadores extraviados que se converterão e voltarão à Igreja Católica. Olha a palavra aí, ó, converterão e voltarão à Igreja Católica. Bom, conversão é um processo que você pode entender da seguinte maneira: ou o cara não crê em nada e de repente ele se converte e vai para a igreja, ou o sujeito está na igreja, mas não tem a fé suficiente, não tem a compreensão suficiente. Então, quanto mais ele a cada dia ele busca compreender mais, busca praticar mais a fé, ele vai se convertendo mais e mais. Então, se a gente está na igreja, a gente tem que converter. Todo dia de manhã a gente tem que saber que a gente está na estaca zero. A melhor coisa é essa: você falar, eu sou igual pedra, sou uma pedra, estou na mão de Deus, eu por mim não posso nada. Fui bom ontem, hoje é um novo dia, né? Como diz Jesus, basta cada dia seu mal. Ele diz isso porque os dias passados, o passado não muda. Então, o que você fez ontem está registrado, está gravado. Agora, e hoje? O tempo não continua. Nós temos que começar todo dia. Então, é conversão direta, tanto para nós que já estamos na fé, quanto para aqueles que não estão na fé, principalmente para eles, né? Que vão se perder, infelizmente. Então vocês podem perceber o triunfo desse coração imaculado. Onde ele vai se dar? No coração dos homens. Não é no governo político, não é nas estruturas sociais, é no coração. Porque você imagina uma casa onde 10 pessoas vivam. E essas 10 pessoas, o coração delas tem como Rainha, Senhor, a Deus, Nossa Senhora. O que vai haver dentro daquela casa? Todas as ações daquelas pessoas vão confluir para aquilo que o coração delas manda. Então, se elas têm o triunfo do coração de Maria no seu coração, o ambiente que ela está vivendo vai se reproduzir aquele estado de ser daquela pessoa. Agora, na mesma casa, se tiver 10 pessoas, 9 foi demônio, 9 satanistas lá e um só de Deus, pode ser que esse um converta os outros 9, mas estatisticamente vai ser mais difícil, porque os 9 estão capazes de corromper aquele outro ali. Então não adianta você mudar as formas sociais, a política, tudo, se você não mudou o coração das pessoas. Então, em vez de a gente às vezes pregar os sinônimos de uma sociedade justa, nós temos que pregar as virtudes de uma sociedade justa, né? Nós temos que buscar as virtudes de Maria, que são as virtudes do Cristo, para que eles reinem no nosso coração, para que o triunfo desse coração imaculado seja dado na gente, nas pessoas, nas almas. Aí a sociedade se transforma. Se você tentar transformar a sociedade primeiro, para depois os corações seguirem transformação social, vai dar em revolução, vai dar em mentalidade. Isso é uma mentalidade revolucionária. Isso é um dos tópicos dessa mentalidade contrária a Maria, que ela alertou nas aparições de Fátima especificamente. O que é o coração? O coração é o famoso órgão que bombeia sangue por todo o corpo. Olha só, o coração ele bombeia o sangue por todo o corpo. O coração está à esquerda, ele não está simétrico, não está no meio do corpo, está à esquerda. E esquerda, se você for parar a pensar no simbolismo da Sagrada Escritura, o que Cristo fala? Ó, à minha direita estarão os cordeirinhos e à minha esquerda vão estar os bodes. Então, num certo sentido, a própria natureza física nossa já mostra um simbolismo de que o nosso coração está torto, nosso coração está virado para o lado errado. Nós temos que trazer o nosso coração de volta para o lado certo. Nós precisamos de conversão, precisamos de batismo, né? Precisamos de fé, virtudes, comunhão. Esses valores quem dá é a Igreja Católica, que é a Igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo. Mas o coração ele pode ser utilizado como símbolo de duas realidades. A primeira, o coração é símbolo da vontade.
A vontade é aquilo no homem que é capaz de amar. A capacidade do homem de amar é a capacidade dele trocar si mesmo pelo próximo. Então, se uma mãe tem lá um prato de comida e a criança está com fome, a mãe dá aquele prato de comida para a criança. Uma cachorra, uma cadela, uma gata não é capaz de ter esse tipo de consciência, esse tipo de atitude. Se ela tiver com fome, os instintos dela, os apetites sensíveis dela vão falar primeiro a ela. Ela não tem, a cadela, a gata, o animal não tem a vontade igual a gente tem. A vontade é aquilo que nos torna capazes de amar. Então, o símbolo do coração é o símbolo primeiro da vontade. Então, quando todos os corações amarem a nosso Senhor através de Maria, se entregarem, né, a nossa vontade para ela ou para Ele através dela, quando a generalidade das pessoas ou uma grande parte das pessoas, porque o mal sempre vai ter, não adianta, nem todos vão ter essa conversão, vão ter essa mentalidade, né, esse amor. Mas quando isso acontecer, você pode dizer que ou está próximo ou já está concluído o reinado do Imaculado Coração. Então, primeiramente, o coração é o símbolo da vontade, a capacidade do ser humano, só dele, de amar, né? Dele e dos anjos. Os anjos também amam. Mas ele também pode ser considerado como um símbolo de outra coisa, símbolo da mentalidade, gente. Ó, o que é uma mentalidade? Mentalidade é uma espécie de um jeito de ser. Então, quando você vai na roça, você vê lá o pessoal na roça, eles têm um jeito de ser, eles têm uma espécie de mentalidade, um jeito de se comportar, um jeito de conversar, um jeito de agir, até um jeito de sentar, um jeito de se comportar à mesa, não sei. Você vai nas famílias nobres, aí, reais, aí, né, príncipe, princesa, eles têm um jeito de ser, uma mentalidade. Mas se você for lá no show da Anitta, você vai ver uma outra mentalidade também lá, uma mentalidade de pessoas que gostam de rebolar, que gostam de mostrar o corpo. Então, o coração ele também é um símbolo da mentalidade, de um determinado modo de ser, né? Então, a gente pode falar que a mentalidade é o quê? É um certo feitio, um certo modo de ser próprio de cada indivíduo. Porém, esse modo de ser, ele não é capaz de criar por si mesmo. Ele captura conforme os gostos e preferências e realidades que ele vive. Por exemplo, um sujeito pode nascer lá na pior favela possível. Ele pode nascer na pior, morar em volta de vários bandidos, criminosos, pessoas ruins. Se ele se tornar um desses bandidos, a gente vai olhar para ele e vai falar: coitado, mas ele não podia fazer nada, ele só viu aquilo ali, né? Então a mentalidade dele foi transformada por aquilo ali. Sim, podemos dizer isso, porém nós sabemos que mesmo dentro de uma favela, as pessoas podem descer e encontrar a Santa Igreja, encontrar o Evangelho, encontrar o ensinamento, a tradição e o magistério. E elas podem escolher, né, fazer um ato de vontade de ir lá e falar: eu quero entender isso daí para ver se isso daí é melhor do que matar, roubar, falsear, pilantrar e etc e tal. Então, mesmo que a pessoa nasça num ambiente corrompido, se ela não foi completamente excluída de qualquer possibilidade de conhecimento do Evangelho, das virtudes evangélicas, ela não pode ser considerada inocente de ela escolher o mal. Porque a escolha indica que você tem pelo menos duas opções. Senão não é escolha, né? Você vê na Coreia do Norte, as crianças lá, é um regime tão fechado, comunista, que as crianças nem sabem que existe outros lugares no mundo. Para ela, só existe, o mundo é aquilo ali, só existe aquilo ali. Não existe evangelho, não existe nada. Como é que você vai falar que aquela pessoa não aceitou o evangelho? Ela não teve opção, entendeu? Não teve escolha. Se Deus não infundir a graça diretamente naquelas pessoas, elas não vão conhecer o Evangelho, porque lá existe uma impossibilidade. Então, hoje em dia, gente, você vê que hoje em dia a gente é cercado por conselhos anti-evangélicos, uma cultura
revolucionária, anticristã e especialmente anticatólica. Né? Eu não vou me alongar aqui, mas a Igreja Católica tem um negócio que chama 7 sacramentos. 7 sacramentos são sete coisas sobrenaturais que acontecem todos os dias na vida das pessoas. É o batismo, é o matrimônio, é a confissão, é a Eucaristia. São ações espirituais e sobrenaturais na matéria. Só que você só pode entender essas coisas por um ato de fé. Você não pode chegar com um instrumento científico e medir ali. Vamos ver quantos gramas de Jesus Cristo há na hóstia. Não tem como. Vamos ver a alma do sujeito e vamos ver se ela vai sair mais limpa do que ela entrou ali no confessionário. Não tem como. É o ato de fé. E o ato de fé é sobrenatural. O ato de fé é típico dos seres humanos. Um bicho não pode ter ato de fé. Então hoje a nossa cultura ela nos rebaixa ao nível do animal, porque eles querem fazer com que a gente pense que a nossa sensibilidade é o que nos torna humanos, porque a nossa sensibilidade ela é mais sofisticada do que as dos animais, e de fato é. A sensibilidade humana ela é mais sofisticada dos animais. O cachorro come vômito. Qual ser humano vai comer vômito? Vômito é uma coisa horrível para o paladar. Quer dizer que o nosso paladar ele é requintado, ele é feito para degustar nuances que o animal não tem. Mas é sensibilidade nele e sensibilidade na gente também. Entendeu? A sensibilidade, o mundo afetivo do homem, ele tem uma razão de ser. A razão de ser é a seguinte: é o mesmo quando Deus criou Adão e deu para ele uma companheira para servi-lo. Eva é o símbolo também dessa sensibilidade humana, que ela está a serviço da inteligência humana. A inteligência humana, ela tem que ser a rainha, ou o rei, ou o senhor da sensibilidade sua. Seria como a cruz, a inteligência e a vontade seria uma coisa vertical que leva você para o mundo sobrenatural. E a sua sensibilidade, seus apetites corpóreos, e até da sua própria alma que tem elementos que se ligam ali, ela está no mundo das coisas que vão passar. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer esse seu sentimento ser guiado pela sua inteligência, seu entendimento e pela sua vontade, que é o ato, que é a sua capacidade de amar. Então você entendendo as verdades, amando as verdades, a sua sensibilidade vai se amoldar pelas verdades e pelo amor às verdades. Agora, eu não vejo na televisão, na cultura em geral que a gente tem em nossa disposição, nos hábitos, nos costumes, principalmente no Brasil, mas no mundo inteiro, eu não vejo esse tipo de perspectiva nessas coisas. Eu vejo o contrário. Eu vejo que você tem que pegar essa inteligência, essa vontade sua e colocar no meio das coisas do mundo, nos seus gostos, suas preferências, que não necessariamente seguem a Deus, porque infelizmente para alguns a sua sensibilidade não é capaz de dizer ou perceber o verdadeiro do falso. Quem é capaz de perceber o verdadeiro do falso é a inteligência. Só pela sensibilidade um sujeito poderia confundir de repente chocolate com outra coisa, né? Mas a inteligência ela é esperta, ela nota aquilo e avisa. Às vezes a gente sente emoções que são belas e saborosas, né? A gente tem aquela coisa que chama consolação. Se vocês repararem, quando Cristo estava se transfigurando no monte, o que ele disse? Ele falou, a voz de Deus falou, né? Ali é a Santíssima Trindade. Está o Pai falando, o Filho se transfigurando e o Espírito Santo como nuvem ali passando. O Pai disse, esse é meu Filho querido a quem muito me agrada. Mas ele diz isso no batismo também, mas ele diz algo a mais, ele fala, e de fazer o que ele mandar. E o que ele falou antes de subir e depois de subir? Vamos para a cruz.
A cruz, de certa maneira, é onde que vai terminar a sua sensibilidade. Então, se a sua sensibilidade não andar na direção da verdade para ser crucificada lá na cruz, a sua sensibilidade vai levar você para fora da verdade e vai fazer você ser, infelizmente, arrastado para esse mundo infernal, que é o mundo que Maria está alertando para as crianças. Então, nós temos que ficar bem espertos em relação a isso. Qual é a razão da humanidade ter decaído tanto na época de São Luís para cá? Para tudo isso acontecer, gente, né? A gente se pergunta, teve alguma época que a humanidade prosperou espiritualmente? Foi realmente uma época onde Deus imperou, de fato, na maioria dos corações? Teve sim. Ó, encíclica Immortale Dei, do Papa Leão XIII. Ele diz que essa época onde Deus imperou em todos os corações existiu e ela se chamou época medieval. Hoje nas escolas se ensina há muito tempo que a época medieval era a época das trevas, onde as pessoas eram supersticiosas, né? Acreditavam em demônios, inferno, céu. Agora veio o Império da Razão, acabou a Idade Média, veio o Império da Razão, agora veio a ciência para explicar as coisas. Isso é psicologia, os padres tacavam medo das pessoas, né? E coisa e tal. Aí o que o Papa fala? Tempo houve em que a filosofia do Evangelho governava os estados. Não porque os estados eram regidos pela Igreja Católica, mas porque as pessoas que estavam nos estados eram católicas. Percebe a diferença? É diferente a igreja ir lá e tomar o estado e falar, agora aqui é uma república católica, porque a igreja chegou lá e impôs. Pegou lá as estruturas sociais, a política, o presidente, fez uma ditadura. Isso é uma coisa. Outra coisa é a igreja estar no coração do indivíduo que está lá como presidente, como rei, como ministro, né? As pessoas que agem na sociedade. Então, aí mais uma vez, o império de Deus nos corações. Aí ele diz, nessa época a influência da sabedoria cristã e a sua virtude divina penetravam as leis, as instituições, os costumes dos povos, todas as categorias e todas as relações da sociedade civil. Então a religião instituída por Jesus Cristo, solidamente estabelecida no grau de dignidade que lhe é devido, em toda parte era florescente, graças ao favor dos príncipes e à proteção legítima dos magistrados, ou seja, os governos na época medieval, eles eram constituídos por pessoas cristãs. Então, de certa forma, a igreja influenciava a vida política porque ela não coagia, porque o sujeito era adepto da religião cristã. E por causa disso, existia uma sociedade justíssima, virtuosíssima, riquíssima em valores que, infelizmente, por conta de várias coisas que eu não vou poder tocar aqui em todas, foram se perdendo essa ideia de que a época medieval foi a época de maior esplendor da religião católica. E passaram para a gente a ideia contrária, que naquela época era uma esquisitice, era um exagero, era um tal de acreditar em demônios e não sei o que, e pecado exageradamente, que não é bem assim, papapá. Isso daí também exige um outro curso à parte. É igual eu falo, eu não sei todas as coisas, e eu acho que eu nem gostaria de saber todas as coisas, né? Porque quem pode saber todas as coisas é só Deus, né? Mas dentro do assunto que eu me proponho a estudar, algumas coisas sobre isso eu conheço, entende? E quando você começa a estudar essas coisas, você fica aterrorizado, porque você fica olhando e você fala, poxa, hoje em dia, de fato, é um mundo apocalíptico. É o fim dos tempos, os últimos tempos, né? Não o fim dos tempos, os últimos tempos. Aí, olha só, pela opinião do Papa Leão XIII, ele é um Papa falando abertamente sobre a época de maior esplendor da igreja. E ele já estava enfrentando no período dele essa decadência das pessoas, que era o que Maria acabou de falar, um dos motivos e razões dela ter aparecido. Vocês estão entendendo como é que o que está aqui no tratado tem a ver, de certa forma, com isso que eu estou falando e com a questão eu não sei, às vezes eu estou falando, às vezes não está ficando claro. Tudo bem.
Mas você vê que tem uma relação muito próxima entre essas duas coisas. Muito próxima mesmo. Quais os motivos dessa decadência lá da época medieval? É vastíssima o estudo disso. É muitos motivos, não dá para resumir. Dá só para mim fazer o que eu vou tentar fazer aqui no finalzinho dessa aula, que é mostrar um ponto ou outro onde essa crise se deu. Então vamos lá. A igreja no século XIII, por volta do século XIII, teve quando a igreja teve nas universidades medievais, porque as universidades foram criadas pela igreja católica, os hospitais foram criados pela igreja católica, né? A igreja católica, ela utilizou-se do direito romano, quando a Roma foi para o Beleléu, e estava lá a maior pobreza, a maior escassez, todo mundo morrendo, os monges, os cristãos, os católicos foram pegando as pessoas e foram educando, foram dando trabalho para elas fazer, para elas terem um ofício, foram criando uma civilização. A civilização europeia quem criou foi o catolicismo, ao se unir ao direito romano, começou a criar legislações legislações baseadas no Evangelho, nas virtudes evangélicas da Santa Igreja. Então você pode ver que a nossa civilização ela é construída em cima de 3 pilares. O legado da religião hebraica, que é da onde vem nosso Senhor, os judeus. A filosofia grega, porque, afinal de contas, todo o instrumental linguístico, teórico que a igreja teve que utilizar para que as verdades de fé fossem esclarecidas para as pessoas no passado e até hoje, são instrumentos utilizados da filosofia grega, Aristóteles, Platão. Então essas coisas que eram paganismo, apesar de ser paganismo, eles tratavam de verdades naturais. Então toda essa questão da filosofia natural a igreja absorveu dos gregos. E você vê Grécia, né? Legado cultural grego, legado religioso judaico, logo cristão, e direito romano fundaram a civilização europeia, deram origem à época medieval, a época de maior esplendor da igreja. Então, ali dentro mesmo começou a ser inoculado a desgraça da igreja. Surgiu dentro da igreja as heresias, surgiram dentro da igreja a criação de teorias ou de filosofias erradas que foram ao longo do tempo se transformando em outras piores e piores e piores e piores. Não vou entrar em detalhes aqui, até chegar no ponto de que por volta do ano 1500, 1600, século XVI, a igreja ela teve a primeira explosão, assim, primeiro problema grave que teve na igreja, fruto dessa decadência que eu não vou explicar detalhes, que não dá tempo, mas vou falar só dos pontos mais visíveis da coisa. Primeiro auge dessa explosão, onde se deu? E a Renascença eram filosofias, modos de ver o mundo que paganizados, foram infiltrando dentro da Europa, dentro da igreja, dentro do território onde a igreja tinha domínio, vamos dizer assim. Então o que aconteceu? A revolta protestante. O que era a revolta protestante, assim, em curtas palavras? Ela era uma revolta contra a autoridade e a hierarquia da igreja católica. Os protestantes da época, quem estava protestando, eles eram católicos, criam Jesus Cristo. Só que no caso do Martinho Lutero, ele começou a discordar ferrenhamente da doutrina católica, né? Ele discordava da doutrina católica. Ele tem uma passagem que o Lutero diz o seguinte, ele diz, mesmo se o sucessor de Pedro, Papa, né? O sucessor de Pedro é o Papa, mesmo se ele fosse santo, ele seria iníquo. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que
mesmo se o Papa fosse santo, ele ia continuar contra o Papa, porque o que ele está contra ali é a doutrina católica. Segundo o Lutero, a doutrina católica é execrável. Então, por causa disso, teve a revolta protestante, que depois foi se metamorfoseando até chegar no estado atual. Não vale a pena também entrar em detalhes nesse momento, só para dizer que esse foi o primeiro auge dessa mentalidade revolucionária que houve dentro da igreja, que levam ao livro aqui, ó, levam à necessidade da devoção nos últimos tempos, segundo São Luís, e que coadunam com a ideia da revelação privada de Fátima. Segundo o auge da explosão. Então, segundo o Pio XII, dá para você falar desse primeiro auge aqui do protestantismo com a seguinte fórmula: Deus, sim, eles acreditavam em Deus. Jesus Cristo, sim, aceitavam a Cristo. Igreja, não. Igreja, não. O negócio é Deus, é Jesus, não é assim? Igreja, não. E não, isso daí é subjetivo, é humano. Nós podemos criar a nossa própria igreja aqui, com nossa doutrina. O primeiro auge dentro da igreja, primeira crise. Segunda, Revolução Francesa, que eu toquei no assunto na primeira aula, bem de passagem, também não vou me alongar. Mas a Revolução Francesa, eles tinham 3 slogans: liberdade, igualdade, fraternidade. Todas coisa maravilhosa, fraternidade, quem não quer essas coisas? Porém, veja bem, liberdade para eles significava o quê? Pecar à vontade. Não tem esse negócio de casamento, não. O negócio é a gente fazer amor com quem a gente quiser. Não tem esse negócio sei lá, não matarás. Ah, não, se o cara está incomodando, a gente tem que matar. Então, quer dizer, a liberalidade extremada, isso era pregado pela Revolução Francesa. Igualdade. Não deveriam aceitar hierarquia nenhuma. Todos são iguais. Eu vou ter hierarquia, eu vou olhar para o Papa como? Para o padre? Ele não é mais que eu. Todo mundo igual. Tudo mesmo balaio. Lema da Revolução Francesa. E a fraternidade era o seguinte: todo mundo era irmão, mas só era irmão quem se revoltava contra a autoridade. Isso era o princípio da fraternidade na Revolução Francesa. Se você não era adepto desse valor de liberdade, desse valor de igualdade, nesses moldes aqui, você não era um irmão fraterno, né? Você não fazia parte da revolução. Então, esse segundo auge da explosão, isso envolveu a igreja, né? Porque foi também numa época onde a França era ultramente católica. Aí você pode concluir dizendo assim: nessa época era Deus, sim, Jesus Cristo, não, igreja, menos ainda. Não tinha mais verdade revelada em Deus encarnado. Era um Deus abstrato. Não, Deus criador, tudo bem, a gente aceita aqui, Deus, alguém criou isso tudo aqui, nessa maravilha toda. Mas Jesus Cristo, não, isso daí já é invenção. Igreja é poder político. Isso é o segundo auge da explosão da revolta revolucionária. Terceiro auge, Revolução Comunista na Rússia, 1917, justamente a época que Nossa Senhora apareceu para as crianças. O que essa revolução era? Ateia e materialista. Então ela pregava só uma coisa: Deus não existe. Para o Estado totalitário comunista, Deus não existe. Comunismo é mais ou menos o mesmo que socialismo. Qual é a diferença? Comunismo é um socialismo extremo, mas todo socialismo acabou dando em comunismo. Por quê? Porque para você aplicar as políticas, as ideias socialistas, você tem que fazer um negócio que chama concentração de poder. E se você fizer um apanhado na história, você vai ver que todo lugar onde teve uma concentração de poder, como foi o caso da Revolução Francesa, há genocídios. Tem um cara, um historiador americano, que ele fez um levantamento estatístico de todos os democídios. Democídios são genocídios locais, né, em lugares específicos, assim, né? Desde 2 séculos antes de Cristo até a época atual. Ele fez um levantamento onde dava lá não sei quantos milhões de pessoas mortas por democídio, né? Genocídio em locais específicos.
Só sei que é o seguinte, o número que ele deu lá dava 100 milhões, alguma coisa assim, ó. 2.000 anos, 2.200 anos, 100 milhões, cento e poucos milhões. Sabe quantas pessoas morreram no comunismo russo entre 1917 e mais ou menos 1960? Aí você pega o comunismo na China também, 30, 40 anos. Sabe quantas pessoas juntas morreram na China e na Rússia por causa do comunismo? Só assim, ó, por baixo, 130 milhões de pessoas. Quer dizer, mais do que 2.000 anos de história. Quer dizer, em menos de um século, essa ideia revolucionária matou isso de gente. E é contra isso que Nossa Senhora estava alertando lá. Olha, os erros da Rússia vão se espalhar pelo mundo. E foi o que de fato aconteceu, porque as pessoas não levaram a mensagem dela a sério ou não entenderam, não sei bem o que houve. Mas você percebe que os valores desse movimento revolucionário, eles se infiltraram inclusive dentro da igreja. A igreja, ela foi aos poucos deixando que isso entrasse lá dentro, né? Como eu disse, ela não vai cair por causa disso, mas vai acontecer muita confusão, como hoje ainda de fato existe. Para encurtar o assunto aqui, para a gente chegar ao fim, qual foi o quarto auge? Olha só, o negócio começou dentro da igreja lá atrás e depois começou o protestantismo e tal. 1968, na França, na faculdade Sorbonne, na França, teve uma revolução cultural lá. O que esse pessoal passou a aplicar na mentalidade da juventude? Isso foi também se espalhando para o mundo todo, inclusive para o nosso país. Em termos de cultura de massa, filmes, novelas, tudo isso, esses valores foram se infiltrando. Olha o lema deles: é proibido proibir. Se Deus existisse, nós iríamos destruí-lo. Isso é a mentalidade revolucionária. O que é a mentalidade revolucionária? É uma inversão. É uma inversão na percepção da realidade. Porque tudo que nosso Senhor Jesus Cristo fala, você comprova na realidade, né? Você vê que os milagres deles todos, né? Falava para o sujeito, ó, o sujeito está cego. Foi lá, passou um negocinho lá, uma laminha lá no olho do sujeito, o sujeito enxergou. Na mesma hora você percebeu ali, aquele indivíduo que foi curado, ele percebeu, ó, isso aconteceu, isso é verdade. Essa percepção da realidade, que existe verdade, é invertido na cabeça da pessoa revolucionária. A pessoa revolucionária, ela pensa que o tempo não existe um juízo final lá fora do tempo, lá na eternidade com Deus, onde Deus vai julgar todas as coisas. Para ele, o juízo final é aqui na Terra, na hora que a sociedade perfeita foi implementada. E como é que ele vai implementar isso? Ele vai implementar através da força da concentração de poder. Tudo isso são os valores surgidos dessa mentalidade, e é o que Nossa Senhora estava alertando o mundo nessa aparição. Entendeu? Aí, olha só, para acabar, qual é o desejo dela nessa aparição? É deter esse processo de decadência da humanidade, que é um processo de decadência. Entendeu? Você, chegar a ponto de falar primeiro, né? Deus sim, Jesus sim, igreja não, né? É um erro, tá bom. Aí depois isso vira Jesus não, depois isso vira Deus não, daqui a pouco vira Deus de jeito nenhum. Deus, se ele existir, nós vamos destruir. Onde tiver Deus, nós vamos destruir. É o estado atual nosso, infelizmente. Nós não percebemos, talvez, que a gente mora numa cidade um pouco pequena, então aqui ainda não chegou a avalanche disso. Mas eu posso garantir, toda a mídia, todos os veículos de informação, todos, sem exceção, eles estão, no mínimo, contaminados psicologicamente com essa mentalidade. Uns agem em favor dela conscientemente, que é o caso, me desculpe, da Rede Globo. Todos os canais, mas principalmente da Rede Globo. Anticatólico, anticristão, totalmente. Opinião pessoal do sujeito aqui, tá? Mas Posso falar uma coisa?
Sim. Eu fiz um curso no Sebrae e eles estão desenvolvendo. O cara queria uma maquininha que botasse na vitrine da loja dele e pela minha feição a maquininha ia dizer o que eu senti quando eu vi a vitrine dele. Se eu gostei, se eu não gostei, se eu não gostei. Engraçado, um dia eu estava em casa e eu estava vendo. Eu quis comer uma lata de leite condensado e comi 12. Eu tive que comer a lata inteirinha para não me amolar depois. Eu empurrei aquilo, sabe? E eu estou lá no celular olhando, de repente apareceu para mim. Gente, nunca eu vi isso. Apareceu para mim. Você guardando a tampa do iogurte, do requeijão, serve para tampar uma lata de leite condensado aberta que não foi consumida inteira. Ele não ficou cortado. Porque há um controle total das informações. Olha só, nós não sabemos, se alguém lançar vamos entrar em detalhes, mas se alguém lançar uma notícia hoje, lá na China, quanto tempo leva para ela chegar aqui em Bananal? 10 minutos, sei lá, 2 minutos. Se for mentira, quais são os efeitos que desencadeiam numa sociedade? Então você vê que o pessoal fala de Terceira Guerra Mundial, ela está baseada na informação. É guerra cultural, gente. É cultural a guerra mundial hoje, é cultural. E ela é o seguinte, ela tem dois, é igual um jogo de xadrez. Que é o seguinte, de um lado está as peças brancas, que se chama Igreja Católica e Revelação Cristã. Do outro está a mentalidade revolucionária, que pretende inverter toda a lógica entre verdade e erro. Tá entendendo? Verdade não existe. Verdade é subjetiva, é relativa. Vários papas já alertaram contra isso, já falou, o grande inimigo da Igreja Católica se chama relativismo. E quem propaga o relativismo é o inimigo da Igreja, que se chama a mentalidade revolucionária. A mentalidade é uma coisa, é aquilo que eu estava falando ali. Você tem a mentalidade de Maria, você age como ela, você pensa como ela, você quer como ela, você ama como ela, você se pauta nela, você se entregou a ela, você entregou o seu entendimento para a sabedoria encarnada, entregou o seu coração para a mãe, para que ela guie. Isso daí cria uma mentalidade própria, que essa mentalidade, ela é justamente o inimigo da mentalidade revolucionária, que não é um sistema político, não é uma estratégia política, não é uma proposta ideológica. Uma hora a mentalidade revolucionária fala o seguinte: olha, a gente ama, sei lá, a comunidade LGBT, a gente quer ajudar eles com a ideologia de gênero. Aí daqui 10 anos, a mesma mentalidade que é revolucionária vai falar: não, sei lá, os gays ou os LGBT ou sei lá o que estão transmitindo doenças na sociedade, temos que acabar com eles. Quer dizer, ela inverte as ideologias. O comunismo já fez isso várias vezes. Primeiro eles combatiam, eles falavam que era a favor de uma coisa e contra a outra. 20 anos depois eles falavam o contrário. Mas se tem uma coisa que é certa é o seguinte: tudo isso é contrário à nossa Igreja Católica e à revelação cristã. É o inimigo. Nós somos inimigos da mentalidade revolucionária se nós nos entregarmos a Nossa Senhora, a Jesus através dela. Porque está escrito, você pode ver aqui no número, por favor, quem puder, para terminar, número 52, página 40.
A gente concluir aqui. Número 52, página 40. Deus nunca fez e formou senão uma única inimizade, porém irreconciliável, que há de durar e mesmo aumentar até o fim. É entre Maria, sua digna mãe, e o demônio. É entre a mentalidade demoníaca, que é a mentalidade do erro, da obscuridade, que é a mentalidade que disse não lá no começo lá da criação, e diz não até hoje, para a mentalidade de Maria, que é a mentalidade de Cristo, que é a mentalidade de Deus, que pervade nossas ideias, nossos comportamentos, até mesmo nossos gostos e preferências. Então, Maria é, segundo Santo Agostinho, a forma Dei, ou forma de Deus, onde nós vamos nos derreter a nós mesmos, ou seja, vamos abrir mão de nós mesmos, né? Vamos sair dessa rigidez do eu, e vamos nos entregar para que nós, como líquidos, puder ser jogados dentro dessa forma, para que dali saiam o quê? Imagens de Deus. Essa é a analogia. São Luís fala aqui em algum ponto do livro, que eu não lembro qual. No número 53, ó, o que Lúcifer perdeu por orgulho, Maria ganhou por humildade. O que Eva condenou e perdeu por desobediência, Maria o salvou por obediência. Orgulho versus humildade. Mentalidade revolucionária extremamente orgulhosa. Faz o que tu queres, há que ser tudo da lei. Humildade, coisa de trouxa. É isso que eles falam. Humildade é coisa de fraco, de gente que não tem vontade própria, que não tem personalidade, tem que seguir o que o padre fala, o que a igreja fala. Isso é o que diz de nós hoje em dia, infelizmente. Desobediência é o que eles pregam. Desobedecer às políticas, desobedecer à polícia, desobedecer à igreja, desobedecer aos mandamentos, desobedecer a Deus. Versus obediência, que é você se tornar escravo de Jesus Cristo pelas mãos de Maria, buscar a Santa Igreja, viver a Santa Igreja, buscar os sacramentos e propagar o Evangelho, mesmo que isso lhe cause a penúria física ou moral. Mesmo que te preguem na cruz, você tem que ser firme, porque Deus criou uma inimizade, sim. Deus deu para a gente algo a se odiar. Palavra ódio, né? Nós devemos amar, nós somos católicos, claro. Mas você deve amar aquilo que é amável e odiar aquilo que é odiável. Você não deve odiar pessoas, você deve odiar ideias, condutas, coisas que são contrárias a Deus. Então, gente, nessa aula aqui, eu fiz o máximo que eu pude para transmitir essa ideia que está no livro, está na mensagem de Fátima. É algo muito mais amplo, complexo, complicado do que eu falei aqui, mas eu acho que deu para dar um panorama, entendeu? Que para a nossa consagração acho que vai ser útil demais a gente saber que é contra isso que nós lutamos pela nossa salvação e pela salvação dos próximos. O compromisso nosso não é só com a nossa salvação. O compromisso nosso é com a salvação de todos. Então, é fazer reparação pelos outros, interceder pelos outros e lutar da nossa vida pelos outros, como Ele deu por nós e Nossa Senhora também deu por nós. Então, minha gente, era isso que eu queria falar hoje. Se não tiver nenhuma pergunta, eu agradeço a todos. Tamo junto.